Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fabiola Rodrigues de Língua Portuguesa, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês 3 temas sobre políticas públicas da educação no Brasil que podem cair no concurso da Prefeitura de São Gonçalo, tá? Do estado do Rio de Janeiro para o magistério, concurso do magistério. Então, como vocês já sabem, o tema, que eles colocaram lá no edital é Políticas Públicas da Educação no Brasil. Mas vocês não vão chegar lá e simplesmente escrever sobre isso. Dentro desse tema, que na verdade não é um tema, é um assunto, virá um tema específico relacionado a políticas públicas. E como que eu sei disso? Eu analisei as provas antigas da banca, E no concurso lá da Prefeitura de Cuiabá, 2018, se eu não me engano, teve uma prova com uma discursiva, da Banca Selecom, sobre políticas públicas da educação no Brasil e tinha um tema específico para você tratar. Então eu vi que não é o tema o assunto solto no ar para você escrever o que quiser. Ele vai te direcionar ali o que ele quer que você fale, A banca vai te direcionar para aquilo que ela quer que você fale sobre esse assunto. Então eu separei aqui 3 temas de redação envolvendo políticas públicas na educação que podem cair nesse concurso. Mas antes eu vou falar 3 coisas importantes, sobre essa discursiva. Eu falei redação, mas é a prova discursiva, porém é uma redação também porque é um texto dissertativo argumentativo, Então quem foi lá, já deu uma olhadinha no edital, viu que o texto que será cobrado será um texto dissertativo argumentativo, Que é aquele tipo textual mais cobrado em concursos, nas redações para concursos, Concursos públicos, militares, Enem, vestibulares. É o texto dissertativo argumentativo. Aquele texto mais estudado lá no 3º ano do ensino médio. Então, se você não lembra a estrutura desse texto, desse tipo textual, vai lá, dê uma relembrada, uma pesquisada, procure videoaulas e comece a treinar, O texto dissertativo argumentativo é aquele lá que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E, mais importante, a defesa de uma ideia, Você vai fazer a introdução, vai defender uma ideia, vai apresentar um problema, defender a ideia, vai argumentar. E no final você vai fechar o texto, fazer uma conclusão e apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema, para melhorar aquela situação, Então, primeira coisa importante a saber, primeiras 2 coisas importantes a saber sobre o concurso de São Gonçalo o tema será sobre políticas públicas da educação no Brasil. O texto será um texto dissertativo argumentativo. Terceiro item importante vocês saberem vocês poderão escrever de 15 a 40 linhas, no mínimo 15, no máximo 40. Gente, não é porque são 15 linhas que você vai escrever 15 linhas, Eu aconselho, como são 40 linhas, vocês têm 40 linhas disponíveis, que vocês escrevam no mínimo 30, Se escreverem 40, ótimo, perfeito, Mas assim, não escrevam menos de 30, vocês têm 40 linhas disponíveis. Lógico que um candidato que escreveu 15 e um que escreveu 40, o de 40 escreveu muito mais conteúdo, Isso se ele não ficou fazendo a letra gigante para tentar enganar o professor, e o professor sabe disso, O corretor também, professor de português. Então assim, escrevam no mínimo 30, entendeu? Umas 30, 35 linhas já está bom, tá bom? Então são essas 3 coisinhas importantes que eu queria falar. E agora eu vou falar os 3 temas sobre políticas públicas na educação no Brasil. Como vocês sabem, as políticas públicas são ações e programas, criados pelos governos para colocar em práticas medidas que garantam o acesso à educação para todos, Além disso, além de ajudar a melhorar a qualidade da educação no país. E aí a gente tem LDB, PNE, Fundeb e outros, Então, esse é o caminho, é por onde vocês têm que começar a estudar. E aí, como eu falei para vocês, eu já tinha pesquisado umas provas da Selecom e cheguei à conclusão que eles, dentro desse assunto políticas públicas da educação, eles vão escolher alguns temas. Então, eu separei 3 temas aqui para vocês, que eu acho que podem cair nessa prova. Primeiro tema, a importância das políticas públicas que garantam o acesso e a permanência
de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos na educação básica, tá? E aí você vai falar de todos os programas ou ações, ou os dois, que foram criados para que isso aconteça, né? Vocês vão falar da importância, vão defender a ideia de vocês, né? Concordo, não concordo, é importante, não é? E vão trazer exemplos de coisas que já funcionam. E lá na parte da conclusão pode dar sugestões do que pode ser ampliado, pode melhorar. E aí o que vocês podem falar? Ah, professora, mas que política pública que tem sobre isso? Gente, alimentação, tá? Que é merenda escolar. Distribuição de material didático, e livros, né? Para o aluno. Transporte escolar, uniforme, tá? Tudo isso são políticas públicas para garantir não só o acesso, mas a permanência do aluno na escola, entre outros, tá? Então vocês vão pesquisar, estudem sobre esse tema, sobre essas políticas que existem para garantir a permanência dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Na escola, ok? Segundo tema que eu separei para vocês: políticas públicas para a valorização do magistério público. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque nesse caso a gente falaria do Fundeb. E aí é um assunto super recente, né? Porque teve a votação para a renovação do Fundeb, foi um assunto bastante discutido. Quem é professor recebeu aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, lá os links para votar, para ir contra, né? Porque quiseram fazer umas mudanças aí no Fundeb. Então é um assunto muito atual, né? Muito atual deste ano. Então eu acho que é um assunto possível, né? Então vocês vão lá, pesquisem o que mudou no Fundeb, quais foram as alterações e a importância dele para valorização do magistério público. Além, claro, gente, vocês têm que falar de plano de cargos e salários, plano de cargos e salários, né? Que aí você tem um aumento aí do salário por formação, né? Pós, mestrado, doutorado, enfim. Então, tudo que envolva a valorização do magistério público. E assim, na minha opinião, o que também valoriza, né, o magistério público? Você também tem uma estrutura na escola. Estrutura para trabalhar, então tudo isso faz diferença, faz com que, né, uma boa estrutura, boas condições de trabalho faz com que queiramos continuar em sala de aula. Tá? Então fica a dica. Essa foi o segundo tema, o segundo possível tema para o concurso de São Gonçalo. Terceiro tema que eu anotei aqui, aí eu fiz um tema mais amplo para vocês pesquisarem mesmo tudo que vocês virem sobre isso e treinarem a redação de vocês. Políticas públicas na educação básica. E aí a gente tem, né, como eu já falei, LDB, PNE. Então vocês vão procurar quais são as políticas públicas existentes para a educação básica no Brasil. Ok, pessoal? E se você está estudando para a Prefeitura de São Gonçalo, além dessas dicas, você quer mais sobre as discursivas, você pode adquirir o nosso material, uma coletânea para concurso de magistério, e está vindo, né? Este mês nós colocamos um material extra dentro da nossa coletânea específico para a Prefeitura de São Gonçalo. É um e-book, dentro, né, desse material vai ter o e-book com 10 discursivas prontas sobre políticas públicas da educação no Brasil. Tá? Então ali já vai ter bastante conteúdo para você treinar. É lógico que não é para você decorar a redação e escrever lá na hora, mas é o conteúdo que você vai pegar, vai treinar, vai escrever no seu caderno com a sua letra, do seu jeitinho, e vai aprender bastante. Então são 10 temas prontos, tá? 10 temas resolvidos sobre políticas públicas da educação, mais 59 questões comentadas de português, conhecimentos pedagógicos, história e geografia de São Gonçalo, estatuto do servidor e lei orgânica. Tá? Então, esses 2 e-books estão dentro da nossa coletânea, que tem mais de 500 questões comentadas para o concurso do magistério. Isso mesmo, pessoal. São mais de 500 questões comentadas para você se preparar para qualquer concurso do magistério. E o que tem? E quais as disciplinas dessas questões comentadas? São as disciplinas básicas para o magistério, né? Independente de ser P1 ou P2. O P2
Bom, depende do estado também, do lugar, às vezes chama um pouquinho diferente, mas o professor lá do primeiro segmento, educação infantil, primeiro até o 5º ano, geralmente tem matemática na prova, não são todos os concursos, né? Já o professor do 2º segmento não tem, mas nesse e-bookão, né, nessa coletânea, são mais de 500 questões comentadas de português, são 110 questões de português, 110 de matemática, 200 questões de conhecimentos pedagógicos, 25 questões discursivas resolvidas, 20 questões de informática resolvidas, que aí alguns concursos caem em informática, tá, para o professor. Que mais, gente? Tem isso, e a gente tem diversos bônus, tá? São diversos bônus incríveis. Que bônus são esses? Mais 128 questões comentadas de matemática, bônus de conhecimentos pedagógicos, que são resumos de livros e mapas mentais, tá? Resumos de livros que mais caem nos concursos do magistério e mapas mentais. Um e-book sobre redação, tá? Com passo a passo de como construir uma redação dissertativa argumentativa, que é a mais cobrada em concursos e que é a redação agora que está sendo cobrada, né? O tipo textual que está sendo cobrado na Prefeitura de São Gonçalo. Mais 11, não sei se são 10 ou 11 temas de redação dissertativa argumentativa prontos, né? São os temas mais ligados à educação, como cultura, educação inclusiva, né? Acesso de pessoas com deficiência. Eu não me lembro direito, gente. Foi eu que fiz, mas eu realmente não lembro direito. Mas como foi para um concurso de educação, são os temas mais ligados à educação. Tem essas redações prontas. Tem um e-book de atualização de concurso de 2020, com algumas questões da RBO, Selecom, RBO, que vai ser o concurso de Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, Selecom, a OCP, que é o concurso de Belém do Pará, se eu não me engano, e Selecom, a OCP, RBO e IBAM, isso mesmo, IBAM Patido Alferes. Né, são algumas questões lá, deve ter umas 10 de cada, tá? E aí, o que a gente resolveu fazer? Resolvemos incluir esses 2 e-books extras para a Prefeitura de São Gonçalo, que são essas 59 questões que eu falei para vocês comentadas, tá? De todas as matérias que vão cair em São Gonçalo, mais as 10 discursivas prontas para São Gonçalo, gente. Tudo isso por um preço único, um valor simbólico. Você vai, quando você adquirir, você vai baixar todos esses e-books para você, esse material é seu, tá? Vai baixar no seu computador, no seu celular, e você vai estudar de onde você quiser para qualquer concurso do magistério. Nesse momento, tem lá material extra para o concurso de São Gonçalo, mas abrir um concurso para o estado, para um concurso de magistério para outra prefeitura, para o estado, o que vai cair? Que cai geralmente? Português, conhecimentos pedagógicos, alguma discursiva. É um material completo. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, tá, do e-bookão, dessa coletânea, para vocês olharem detalhadamente tudo que vem, porque eu posso ter esquecido tanta coisa que eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Então vocês vão lá, olhem com calma, tudo que vem nesse material, tá, gente? O preço é simbólico, como todos os materiais que a gente faz, que vocês já conhecem. Se você não quiser comprar o e-bookão, não tem problema, não é por isso que você vai ficar sem uma discursiva pronta. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você baixar uma discursiva pronta, tá? Sobre políticas públicas da educação no Brasil, para o concurso de São Gonçalo. E vou deixar o link também no nosso site com materiais grátis, né? Ah, não tenho como comprar o e-bookão, não posso, a gente tem materiais grátis, tá? Tem 30 questões comentadas para concurso de magistério, questões para o concurso de Itaguaí, simulados, planner. Então vou deixar aqui o link também para material grátis, ok? Falei demais, né, gente? Um beijo, bons estudos, boa prova!